Eu vim hoje aqui disposto a deixar Deus usar minha boca, usar minha vida, para entregar uma palavra para você. Então me permita dizer, permita entregar tudo, permita dizer tudo. Você está vivendo agora um tempo, a igreja está vivendo um tempo na terra especial. Todo mundo percebe que o mundo está entrando numa nova estação. Uma jornalista, há 2 semanas atrás em São Paulo, me perguntou: pastor, o mundo vai acabar em 2012? Eu disse: não, o mundo não vai acabar, o mundo não termina em 2012, mas o que você está vendo se chama princípio de dores. Por mais que você ache que seja ruim, isso é só o começo. Não é só o mundo que está entrando numa nova estação, a igreja está entrando numa nova estação. Deus está chamando a igreja para conversar. Deus está tratando a igreja. Queridos, há um vento do Espírito soprando sobre essa nação. Satanás tem fechado as mãos em torno da igreja para tentar impedir o avanço, o crescimento. Faz muito tempo que o diabo está tentando parar a igreja, desde que a igreja foi inaugurada. Assim que a igreja começou, o diabo mandou prender Pedro e João. Prende esses homens e bate neles a noite toda, que a igreja vai parar. E não adiantou. No dia seguinte soltaram e disseram: vai, mas não pregue mais. Eles disseram: não adianta, não dá para não falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. O diabo vai lá e manda prender Paulo, bate em Silas a noite toda. O anjo de Deus meia-noite vai lá, arrebenta a cadeia, solta eles. Não adianta, não adianta. A igreja no dia seguinte continua crescendo, continua trabalhando. Aí o diabo chama Nero, fala para ele: pega os crentes, amarra nos postes no seu jardim e toca fogo nesses postes, porque crente serve para ser lampião no jardim do imperador. E eles começam a tocar fogo, e Nero vai compondo suas poesias enquanto os crentes ardem nas chamas no palácio. Mas para cada crente que morria incendiado, o diabo dizia assim: agora a igreja acaba. Se levantava 10, se levantava 100, se levantava 1000. Não adiantou. Então pega os crentes e joga na arena para os leões comerem. E os leões iam comendo os crentes, os moços, as moças, as crianças, os anciãos. E o diabo dizia: agora a igreja acaba. Mas haviam milhares de pessoas assistindo, e quando os crentes terminavam de ser devorados pelos leões, a maioria daquelas pessoas estava chorando e querendo aquele Deus daqueles crentes, porque ninguém morre como um crente morre, ninguém passa por luta do jeito que um crente passa por luta, ninguém sabe passar por um sofrimento do jeito que um crente passa, porque ele passa pelo processo e ele fica melhor para a glória de Deus, ele frutifica passando pelo processo. Já fizeram de tudo para parar a igreja. Satanás no Brasil, quanto tem levantado-se contra a igreja, tentado impedir a igreja, amarrar a igreja. Muitos dos nossos líderes já foram presos, já experimentaram prisões, escárnios, perseguições. Templos já foram queimados, destruídos, incendiados, tendas destruídas. E o diabo no dia seguinte dizia: agora a igreja vai parar, agora nós vamos conseguir parar a igreja. Mas no mês seguinte a igreja estava maior, mais abençoada, mais avivada. Páginas de jornal, de internet já foram usadas, de revistas já foram usadas, televisão já foi usada para tentar matar a igreja. Mas o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja.
A igreja nessa última década deu um salto, e hoje nós somos quase 50 milhões de crentes no Brasil. E escute isso, em 10 anos, se Jesus não voltar, eu não sei se ele não volta antes disso, mas se Jesus não voltar em 10 anos, a população brasileira, mais do que metade da população, será salva em Jesus, vai testemunhar do Evangelho, estará com os joelhos dobrados diante da cruz, estarão confessando Jesus como Senhor. Nada segura a igreja. Vocês estão tendo o privilégio de viverem a geração mais linda, o tempo mais belo e mais glorioso que a igreja já viveu em todos os anos, em todos os tempos, nessa nação. Nós vamos entrar num tempo forte de despertamento, de avivamento, de salvação em massa, como nunca antes em toda a história. E se o mundo está entrando numa nova estação, e a igreja está entrando numa nova estação, eu estou vendo Deus chamar a igreja, essa igreja que vai produzir o seu melhor fruto, é você. O tempo do melhor fruto da igreja será agora. O melhor fruto vai ser produzido agora, vai ser gerado agora. E parece que eu estou vendo Deus, assim como com Jacó, chamar a igreja: vamos voltar para Betel, porque o tipo de história que eu quero escrever com vocês nessa nação tem que começar onde a nossa história começou. Onde a nossa história começou, Deus começou lá em Betel. Querido, queira ou não queira, à medida que nós passamos pela vida, nós vamos deixando pedaços de nós pela estrada, nós vamos deixando pedaços de nós pelas curvas do caminho. Quando você encontra uma pessoa que não consegue confiar muito em muita gente, talvez essa pessoa um dia já confiou tudo em todo mundo, mas algumas coisas aconteceram para essa pessoa estar assim. Quando você encontra uma pessoa amarga, talvez essa pessoa já foi doce. Não julgue, não critique.